Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e o assunto hoje é solubilidade. Eu cheguei até a começar a falar sobre solubilidade, mas não me aprofundei muito. E agora nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Bom, antes é preciso estabelecer alguns conceitos sobre solução, tá? Substâncias diferentes, elas se dissolvem em quantidades diferentes numa mesma quantidade de solvente na mesma temperatura. Ou seja, cada substância tem a sua própria solubilidade. Tá? Nem todas as substâncias elas se dissolvem utilizando o mesmo solvente na mesma quantidade, não, tá, gente? Solução saturada. Solução saturada é aquela que contém a máxima quantidade de soluto numa dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Tá? Ou seja, se eu pego lá, por exemplo, um copo, tá? E eu adiciono açúcar, esse açúcar ele é solubilizado, tá? E eu vou adicionando mais açúcar, até que chega num ponto em que o açúcar que eu for adicionar mais não vai solubilizar mais. Ele vai ser depositado lá no fundo. Nesse ponto, a gente diz que a solução ela está saturada, Ou seja, eu não consigo mais solubilizar açúcar. Já chegou numa quantidade máxima. E essa quantidade máxima ela tem um nome. É chamado de coeficiente de solubilidade. Tá? E quando eu estou colocando açúcar, por exemplo, e eu ainda não alcancei esse coeficiente de solubilidade, ou seja, eu estou conseguindo solubilizar aquele açúcar, essa quantidade inferior, quando eu tenho uma solução que ela está nessa quantidade inferior, ela é uma solução não saturada ou insaturada. E nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui 50 gramas de açúcar, esse lado A aqui, e eu solubilizo esses 50 gramas de açúcar em 100 ml de água, e não tem nenhum açúcar depositado no fundo. Ou seja, nesse caso, a gente pode dizer que a solução ela é insaturada. Tá? Agora, por exemplo, 50 gramas de sal. Pegamos esses mesmos 100 ml de água. Tá? Repare que eles estão também à mesma temperatura. E eu coloco 50 gramas de sal, só que uma parte do sal acaba sendo depositada no fundo do copo. Tá? E imaginando que pesamos 14 gramas desse sal, a gente pode dizer que ele está saturado. Qualquer sal que eu colocar a mais vai para o fundo. Não vai ser solubilizado. Como ficou 14 gramas, fazendo 50 menos 14, a gente tem 36 gramas que foram solubilizados, que estão ali em solução. Então a gente pode dizer que o chamado coeficiente de solubilidade é igual a 36 gramas. Tá? No caso é 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Repare que isso foi feito a temperatura de 20 graus Celsius. Se a gente pegar aumentar a temperatura da água, como mostra aqui essa tabela à esquerda, repare que a gente consegue solubilizar mais, tá? Consegue solubilizar mais sal. Ou seja, a solubilidade ela vai crescendo com a temperatura, tá? Como mostra aqui esse gráfico à direita, só que é do cloreto de amônio, tá? À medida que eu aumento a temperatura, eu consigo solubilizar mais sal. A gente vê isso no nosso dia a dia, quando a gente vai preparar lá uma solução de Nescau, e aí a gente aquece o leite, a gente nota que a gente solubiliza mais. Se o leite está frio, fica mais difícil da gente solubilizar ele. Vamos resolver agora essa questão aqui do Enem, tá?
Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Aí ele dá uma tabela aqui com esses sais, tá? Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 graus Celsius, por meio da precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação seria verificada. Ou seja, ele quer separar, eu tenho uma amostra de água do mar com esses sais e ele quer separar. Como é que ele vai fazer isso? Repare que cada sal desse tem solubilidade diferente, ou seja, alguns precipitam antes dos outros. Então, imagina o seguinte, ele tem lá um recipiente com água do mar, tá? O que ele vai fazer? Ele vai evaporar essa água. Ao evaporar essa água, ele está diminuindo a quantidade de água, mas os sais continuam os mesmos. Vai chegar num ponto em que eles vão atingir a solubilidade deles e vão começar a precipitar. Vão começar a se depositar aqui no fundo, tá? E eles vão depositar todos juntos? Não, eles têm solubilidades diferentes, tá? Então, quem vai solubilizar primeiro, quem vai precipitar primeiro aqui no fundo é aquele que tem menor solubilidade, porque ele vai saturar a solução primeiro, certo? Então, basta a gente pegar os primeiros com menores números aqui. Ó, com o menor número aqui é o que? É esse carbonato de cálcio aqui. 1,30 vezes 10 a menos 2. Tá? Bom, só tem uma que começa com carbonato de cálcio. É esse aqui. Então é a letra A. Tá? Então ele começa primeiro carbonato de cálcio, depois sulfato de cálcio. Ó, repare que a solubilidade vai aumentando, tá? Então, e com isso você consegue ir separando os sais, tá? Então é letra A. Vamos agora para esse exercício 2 aqui. O brometo de potássio apresenta a seguinte tabela de solubilidade. A 30 graus Celsius, né, ele consegue solubilizar até 70 gramas de potássio em 100 gramas de água. A 50 graus Celsius, 80. A 70, 90. Aí, analise o preparo de 3 soluções de brometo de potássio a 50 graus Celsius, ou seja, 50 graus Celsius é aqui, tá? E responda as questões. 3. Classifique em saturada ou não saturada cada solução analisada. Letra A. Repare o seguinte, aqui tem 100 gramas de água, em 100 gramas ele consegue dissolver, ou melhor, solubilizar até 80 gramas. Ele botou só 40 gramas. Então, ele não solubilizou tudo, então ele está insaturado. 80 gramas aqui na letra B. 80 gramas é o limite dele, certo? Então ele está saturado, ou seja, se colocar mais desse sal, ele vai para o fundo, tá? Então é saturado. E letra C, 100 gramas, ou seja, está acima dos 80 gramas, ele está saturado. Então é insaturado, saturado e saturado. Tá? A4. Apenas uma das soluções está saturada e apresenta corpo de fundo. Corpo de fundo significa que ele tem duas fases, né? Uma se depositou aqui no fundo. Ora, na letra B, ele colocou 80 gramas e é exatamente 80 gramas que ele solubiliza tudo. Então, ele não tem corpo de fundo, mas ele está saturado.
A letra A, ele está insaturado, não vai depositar nada no fundo. A C, ele botou 100 gramas, ou seja, tem a mais ali. Então é a C. Né? C está saturada com precipitado no fundo. E qual é a massa dele? Ora, 80 vai ficar na solução, certo? Se botei 100 gramas, só 20 que vai para o fundo. Né? Então vai ser 100 menos 80, que ficou na solução, vai 20 gramas para o fundo. Qual das três soluções encontra-se mais diluída, menos concentrada? É a letra A, né? Que ele está insaturado. É isso. Bom, agora vamos falar sobre concentração. Sei que a gente já falou sobre concentração, mas vamos falar de uma forma mais aprofundada, tá? Com detalhes. Primeira coisa, uma coisa que muita gente confunde, concentração e densidade. A definição dos dois é a mesma, é massa sobre volume. Só que a densidade é a massa da solução sobre o volume da solução, né? E a concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. A relação entre massa e volume de um corpo qualquer recebe o nome de densidade, ou seja, isso é a densidade é uma propriedade física da matéria. Tá? Não serve só para soluções, serve para tudo. A densidade de um corpo é a massa daquele corpo dividido pelo volume que ele está ocupando. Né? O nosso próprio corpo tem a nossa densidade. Já a concentração, só tem sentido a gente falar de concentração quando a gente está se referindo à solução mesmo. Tá? A concentração nada mais é do que a relação entre a massa do soluto, né, que está dissolvido, e o volume da solução. E a unidade dele é sempre massa por volume, ou seja, gramas por litro, gramas por ml. Tá? A mesma coisa é a densidade. Agora vamos falar sobre tipos de concentração. Nós temos o título, né, que é uma porcentagem massa, e o ppm. Título, né, a gente já falou, é uma porcentagem. Né? No caso, massa do soluto dividido pela massa total da solução, ou seja, a massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? E ppm, ele é muito utilizado, tá, na indústria, significa partes por milhão. Tá? E é utilizado para soluções muito diluídas. Ou seja, é a massa do soluto dividido por 1 milhão daquela massa do solvente. Tá? Geralmente a gente usa também ppm para indicar quais são a concentração de impurezas na atmosfera, né? Porque são soluções muito diluídas. Tá? Então, se ele ficaria x ppm, significa a massa em gramas do soluto dividido por 1 milhão, tá? 10 a 6 gramas de solvente. Ou a gente pode colocar aqui, né, a massa do soluto em miligramas dividido pela a massa do solvente em quilogramas. Tá? Isso é uma forma também da gente ver a unidade ppm. Tá? Acho que fica até mais simples utilizar como miligramas de soluto dividido por quilogramas de solvente. Um exemplo que a gente pode ver é aqui no soro fisiológico, por exemplo. Vem escrito aqui no rótulo 0,9%. Tá? O que isso significa? Que eu tenho 0,9 gramas em 100 gramas dessa solução. Tá? Ou seja, 0,9% em massa de NaCl, né? O soro fisiológico é cloreto, uma solução de sal, né? Cloreto de sódio. E significa que eu tenho 0,9 gramas, tá? Em cada 100 gramas de solução.
Isso significa quando aparece 0,9%. Bom, o título ele não é só em massa. A gente pode ter o título em volume. Tá? E aí a gente vai ter uma porcentagem por volume. No caso seria volume do soluto sobre volume da solução. Tá? No caso dos líquidos, né, é mais fácil a gente medir o volume e geralmente a gente expressa isso em volume. E aí, por exemplo, nós temos o álcool e esse tipo de título ele tem um nome, é grau GL. Né? GL vem do cientista Gay-Lussac. Tá? Por exemplo, o álcool aqui tem 96 graus de GL. Significa o quê? Significa que em 96 em 100 gramas, ou melhor, 100 ml de solução, eu tenho 96 ml de álcool. Tá? Se eu tenho 96 ml de álcool, significa que o restante é água. Tá? 4 ml de água. Então, esse é o título em porcentagem volume, tá? Também chamado de grau GL. E agora, a última concentração, né, que é a concentração molar ou molaridade. Tá? É a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros. Tá? Detalhe é que o volume aqui ele tem que ser em litros. Tá? Aquela concentração máxima que eu apresentei, ela pode ser gramas por litro, pode ser gramas por ml, mas molaridade não. Molaridade é número de mols por volumes em litro. Bom, pegando agora todas essas concentrações, a gente pode tirar uma relação entre elas. Tá? A concentração comum, o título, tá? A densidade da solução e a molaridade. Então fica assim, a concentração mássica, né, que é gramas por litro, ficaria igual, se eu quero relacioná-lo com a densidade e com o título, seria a mesma coisa que densidade vezes título. E quiser relacionar essa concentração com a molaridade, a molaridade, né, que é a concentração molar, vezes a massa molar do soluto. Tá? M1 igual a massa molar do soluto. Então, com essas relações aí, você pode transformar a concentração de massa em densidade, em título, em molaridade. Tá? Vamos pegar essa questão aqui do Enem. O álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Tá? É em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de... Bom, gente, essa questão é o seguinte. Ele recebeu um lote de 96% e quer trocar por um lote de 70%. Só que ele quer manter a mesma quantidade de álcool. Tá? Ora, 96%, um litro de álcool a 96% tem mais álcool do que de 70%. Então, quando ele receber, na hora de trocar pelo de 70%, ele vai ter que receber um volume maior para compensar, tá? esses 96% que ele está dando. Ou seja, um volume de álcool puro tem que ser igual. Tá? Então, se eu tenho 1.000 litros de álcool comercial 96%, uma parte desses 1.000 litros é água. Tá? E 96% desses 1.000 litros são álcool.
Então eu quero receber um volume de álcool a 70% que no final seja o mesmo volume de álcool puro, tá? Por exemplo, aqui, tá? V1, 1000 litros. V2 é o volume de álcool a 70% que eu quero saber e eu não sei quanto é que é. VA é o volume do álcool e VW é o volume da água, tá? Então o grau GL, que é esses 70% e o 96% que a gente viu ali, é dado por essa formulinha aqui, tá? O VA é o volume do álcool dividido pelo volume total, que é o volume do álcool mais o volume da água, tá? Vezes 100%. Então, o volume do álcool puro deve ser o mesmo nos dois lotes, para ele poder fazer uma troca justa, tá? E qual vai ser o volume de álcool a 70% que ele tem que receber? Bom, substituindo aqui, tá? O grau GL no primeiro lote é 96%, o volume total é 1000 litros, tá? E qual vai ser o volume do álcool? É só resolver essa questão aqui e a gente vai ter que o volume do álcool vai ser 960 litros, tá? Ou seja, em 1000 litros de álcool a 96%, a gente vai ter 960 litros de álcool puro. Então, se eu estou trocando por um lote de álcool a 70%, eu tenho que receber esses 960 litros aqui, tá? E qual vai ser o volume do álcool a 70%, tá? Esse V2 aqui. A gente agora tem o volume do álcool é 960 litros, então 70% vai ser igual ao volume do álcool dividido pelo volume 2, do lote 2, tá? Então, substituindo, a gente vai ter 70 igual a 960 dividido por V2. E com isso a gente calcula o volume do V2, tá? Que vai ser 1.371 litros. Então, a resposta é aqui, essa letra A aqui, 1.371 litros, tá? Ou seja, se eu dou 1000 litros de álcool a 96%, eu tenho que receber 1.371 de álcool 70%, para compensar, já que esse lote 2 ele tem uma quantidade menor de álcool, ele só tem 70%, tá? O lote 1 tem 96%. Após falar sobre soluções, né, e as concentrações, iniciamos aqui o assunto propriedades coligativas, que tem a ver com a solução, né? O que são as propriedades coligativas? É o conjunto, né, soluto e solvente e a mudança que ele faz, né, nas propriedades do solvente, tá? Essas variações ocorrem quando a gente coloca um soluto não volátil, tá? E essas variações elas não dependem da natureza do soluto, dependem da concentração dele, tá? E aí temos dois exemplos aqui. Por exemplo, adicionando etilenoglicol na água, formando uma solução, isso diminui a temperatura de ebulição da água, tá? E aí pode-se aquecer a água a temperaturas maiores que 100 graus Celsius, né? Sem ela evaporar. Já nos países que apresentam inverno muito rigoroso, você pode usar essa substância exatamente para diminuir a temperatura de congelamento da água. Ou seja, isso possibilita que a gente tenha água no estado líquido, tá? A 0 graus Celsius, né? Que é a temperatura de congelamento da água. É usado, por exemplo, também sal para retirar o gelo da água. Para retirar o gelo da água, não. Para retirar o gelo, por exemplo, de estradas, né? O gelo
forma uma solução com a água em que a temperatura de congelamento da água fica menor do que 0 graus Celsius. Então a água volta a ficar líquida, tá? Se jogar sal no gelo, e com isso fica mais fácil de remover o gelo lá das estradas, né, desses países que tem neve. E as propriedades coligativas que a gente vai estudar são 4, tá? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. E para a gente entender essas 4 propriedades, a gente precisa começar a entender o que é pressão máxima de vapor, ou simplesmente pressão de vapor, né? É a pressão que um vapor exerce quando ele está em equilíbrio com a sua fase líquida. Aí tem um desenho aqui ilustrando, tá? Imagina que a gente bota num recipiente água, tá? Um recipiente fechado, e a gente faz vácuo nesse recipiente, ou seja, tira todo o ar. Deixa um tempo ali. Com o tempo, uma parte dessa água vai virar vapor e vai ocupar esse espaço vazio aqui de cima, certo? Ele vai virar vapor até... uma parte dela vai evaporar e vai virar vapor e vai ocupar esse espaço aqui. E chega num ponto que ele fica em equilíbrio, ou seja, a água não passa mais para o vapor, tá? E para por aí, tá? E mesma coisa a gente coloca o éter aqui. Repare que esse recipiente é fechado e aqui na ponta a gente coloca um manômetro. O manômetro é um aparelho para medir a pressão que está aqui dentro, tá? Essa pressão é a pressão que esse vapor vai estar exercendo aqui, tá? Essa água que passou para o estado de vapor. Essa pressão é a chamada pressão máxima de vapor, tá? E aí a gente pode botar várias substâncias aqui, né? O éter vai ter uma pressão de vapor diferente da água. Repare o seguinte, essa pressão de vapor ela varia com a temperatura. Se a gente coloca 25 graus Celsius, a gente vai medir uma pressão de vapor aqui, tá? Se for uma outra temperatura, 100 graus Celsius, por exemplo, vai medir outra pressão. Então essa pressão de vapor ela varia com a substância que está aqui, tá? E varia também com a temperatura. Então, a 20 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor da água é 17,5 milímetros de mercúrio, tá? E do éter 442 milímetros de mercúrio. Tá? Ou seja, isso aqui é a reação que ocorre, a água passando de líquido para vapor, tá? E a pressão que esse vapor vai exercer, tá? Tá aqui. Então, essa é a pressão máxima de vapor. Vamos falar agora sobre a relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição, tá? Lembrando que essas substâncias que parte delas passam para a fase vapor e ficam em equilíbrio com a fase líquida, tá? Elas têm um nome, chamam-se substâncias voláteis, tá? Bom, queria lembrar para vocês que a gente vive num mundo em que nós temos uma camada chamada atmosfera. A atmosfera é uma camada de gás, tá? Que a gente chama vulgarmente de ar, e é graças a esse ar que a gente respira e a gente está vivo, né? Por exemplo, na Lua não tem atmosfera, não tem ar lá, tá? Essa camada essa camada atmosférica, né, de ar, ela exerce uma pressão sobre todos nós, uma pressão de cima para baixo, tá? Conforme mostra aqui as setinhas, tá? Então, todos nós vivemos sob essa pressão desse ar, né? Essa pressão atmosférica. E essa pressão ela varia conforme a altitude. Ou seja, quando a gente está numa altitude maior, a gente está numa montanha, por exemplo, a gente está sofrendo uma pressão atmosférica menor, ela vai diminuindo à
à medida que a gente vai subindo, até chegar no espaço onde a pressão atmosférica é zero, não tem ar no espaço. Então, no nível mais baixo da Terra, a gente encontra a maior valor dessa pressão atmosférica. Esse nível mais baixo da superfície da Terra, a gente chama de nível do mar, tá? É o nível mais baixo que a gente tem, e nesse nível a pressão atmosférica ela tem um valor constante que é de 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, todos nós aqui ao nível do mar estamos submetidos a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Imagina agora um recipiente, né, um copo com água, tá? Eu mostrei no slide anterior que a água, né, como todas as substâncias voláteis, parte dela passa para o estado de vapor, certo? E ela no estado de vapor, ela exerce uma pressão no sentido oposto da pressão atmosférica, de baixo para cima, tá? Ela fica se opondo a essa pressão atmosférica. E eu mostrei também que essa pressão de vapor dos líquidos varia com a temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, essa pressão de vapor ela aumenta, já que mais moléculas do líquido, né, passam para a fase vapor. Ou seja, imagina que eu tenho um copo com água, eu estou fornecendo calor, estou aumentando a temperatura dele, e com isso eu estou aumentando a pressão de vapor, tá? Ela vai crescendo, ela no início é menor do que a pressão atmosférica, ela vai crescendo até ela se igualar, e eu vou aumentando a temperatura, até ela se igualar à pressão atmosférica. Quando ela se iguala à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Então, um líquido ferve a temperatura no qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida sobre sua superfície, ou seja, a pressão atmosférica. Ou seja, se eu tiver uma pressão maior aqui, eu vou ter que aquecer mais esse líquido até ele alcançar, ou seja, o líquido vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Se a pressão aqui for mais baixa, ele vai entrar em ebulição numa temperatura menor, porque eu não vou precisar aquecê-lo tanto assim. Por isso que, por exemplo, se você está numa montanha, a água ela ferve numa temperatura... A água ferve a temperatura ambiente, a água ferve na pressão atmosférica a uma temperatura de 100 graus Celsius. Se eu estiver numa montanha, por exemplo, ela vai ferver numa temperatura menor, porque a pressão atmosférica lá é menor, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos um gráfico mostrando temperatura e pressão atmosférica do éter e da água. Repare que a água, né, ela vai, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a pressão atmosférica dela, a pressão de vapor dela vai aumentando até alcançar os 760 milímetros de mercúrio. Aí ela entra em ebulição, tá? E isso acontece o quê? A 100 graus Celsius, tá? E o éter ele tem uma pressão de vapor maior do que a da água. Então, eu não preciso aquecê-lo tanto assim. Basta 34,6 graus, ele já entra em ebulição. Tá, gente? Então, a temperatura de ebulição ela depende da pressão que esses líquidos estão sendo submetidos, tá? E depende da pressão de vapor deles também. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Vou terminar a aula por aqui para não ficar muito extensa. Uma boa semana para todos.